Vamos para mais uma manhã. O AP continua viajando, né? Então tenham um pouquinho de paciência aí. Sexta-feira ele está de volta conosco. E hoje eu estou incumbida aqui de dar continuidade, né? A esse propósito, de continuarmos dentro dessa desconstrução, né? Para uma nova construção no Senhor. E a gente vai continuar falando hoje um pouquinho acerca da ansiedade. Queridos, eu vejo eu acredito que você também já analisou isso, que Satanás, ele é muito paciente. Ele tem um projeto de destruição, né? Porque isso faz parte da essência dele. E dentro desse projeto de destruição, ele tem trabalhado constantemente, porque ele vai plantando semente nos pais, porque ele sabe que aquilo que ele plantar nos pais vai vir com uma potência maior sobre os filhos, até que uma geração toda seja destruída, né? Quando a gente vê uma geração tão perdida, não aconteceu tudo ali. Muitas vezes a gente pergunta assim, o que deu errado com esse povo, né? Mas, na verdade, é uma construção que vem de um tempo já, né, de destruição. E a ansiedade, eu vejo como uma arma bem poderosa desse tempo nas mãos do diabo. Porque hoje em dia é difícil nós encontrarmos uma pessoa que não seja ansiosa. Às vezes ela não chega à crise, né? Como eu já conheci pessoas de ter crise. Ontem mesmo, uma amiga da minha filha ligou, foi parar no hospital, e a gente achando que ela estava infartando pelos sintomas, dormência do lado do corpo, taquicardia elevadíssima, falta de ar. Chegou no hospital, a médica falou que era uma crise de ansiedade, né? Então, de pessoas que chegam a esse extremo da ansiedade. E, às vezes, a gente fica se perguntando por quê, né? E aqui, eu sei que tem várias pessoas com vários entendimentos. Inclusive, nós temos pessoas que trabalham, que operam na área da alma mesmo, né? E eu não quero trazer essa palavra dentro da questão alma, mas eu quero trazer essa palavra dentro da questão espírito. Porque nós precisamos entender que a ansiedade, ela ataca e opera diretamente na nossa vida espiritual. E a ansiedade é uma afronta a Deus. Porque ela nos tira, queridos, da shalom, ela nos tira da confiança, ela nos tira do descanso, ela mina a nossa fé. Porque a ansiedade, dentro do contexto bíblico, ela está bastante ligada a questões financeiras. Vamos lá, mulheres aí. Ainda que a gente trabalhe, ainda que a gente tenha a nossa própria fonte de renda, que a gente tenha os nossos próprios recursos, se acontece alguma coisa relacionada a divórcio, a mulher automaticamente ela pensa, como é que vai ser agora? O que vai acontecer? Como é que vai ficar a questão dos filhos? Como é que vai ficar a questão das finanças? Os homens que não conseguem suprir tudo aquilo que projetou, e eu não estou dizendo nem da questão de suprir aquilo que é necessário, eu estou dizendo da questão de suprir aquilo que desejou mesmo. Eu projetei uma casa assim, eu projetei um carro assim. Geralmente, o coração dele entra dentro dessa atmosfera de ansiedade e ele começa a querer projetar na força do braço. E eu quero, queridos, vocês vão ficar escutando esse miadinho no fundo? Eu estou com um gatinho novo aqui e ele está procurando a mãe, né? Tem 2 dias que está aqui em casa, e daí de vez em quando essas crisezinhas. Então tenham paciência com o miadinho do meu gato. E com os cachorros também, que eu já falei que meus cachorros é discípulo dos cachorros do AP, né?
De vez em quando eles quase me infartam aqui, que eu estou ministrando, eles começam a latir, eu assusto. Mas vamos lá, eu quero trazer para vocês nessa manhã o texto e o contexto do que a Bíblia trata como ansiedade, amém? Então, primeiro você vai abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, e nós vamos começar a ler no versículo 16. Lucas 12, 16. Diz assim: e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo e nem sobre as vestes. Mas mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiros, e Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito ou sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então, aqui, queridos, nós vemos Jesus contando uma história para trazer um ensinamento. E nessa história, ele conta a história de um homem rico. Esse homem rico olha para o campo e vê que a colheita dele havia sido muito maior do que o esperado, porque se fosse o esperado, ele já teria lugar preparado para recolher todo o mantimento. E ele fala: o que eu vou fazer? Bom, já sei, vou derrubar esses celeiros pequenos, vou construir um celeiro maior e vou colocar tudo. E daí, depois que... Bom dia, Márcia. Depois que eu colocar tudo isso, que eu recolher, guardar no celeiro, eu vou dizer para minha alma: olha, agora você pode descansar. Pode comer, pode beber, pode se fartar, porque você tem há muitos anos. E o Senhor pega e chama esse homem do quê? De louco, queridos. Chama ele de louco por quê? Porque ele tinha uma colheita abundante. Chama ele de louco porque ele tinha recurso para muitos anos. Não. Chama ele de louco porque a confiança dele estava naquela colheita. Ele havia depositado, tipo assim, agora eu não preciso fazer mais nada. Eu já tenho para muitos anos. E daí o Senhor pega esse texto, pega essa história e vem nos ensinar acerca da ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma. E daí nós vemos que a ansiedade, nesse texto, nesse contexto bíblico, está totalmente ligada às finanças. Não estejam ansiosos pelo que vocês têm que comer, pelo que vocês têm que beber, pelo que vocês têm que vestir. Toda a natureza flui naturalmente. E elas têm aquilo que é necessário. Vocês não valem mais do que ela? Será mesmo que Deus não vai ver e não vai cuidar, né? Será que o Pai não vai cuidar daquilo que é necessário? E, queridos, hoje nós, dentro da atuação, né, que nós temos vivido, dentro dos tempos, dentro das estações, dentro desse retorno aos princípios da palavra, uma das coisas que nós temos ensinado é acerca do Shabat. Não com legalismo, mas acerca do descanso, que é um princípio. O Senhor deixou esse princípio estabelecido. Olha, a cada ciclo semanal, tire um dia, tire o Shabat e descanse. Porém, queridos, o ansioso, ele não consegue.
Ele não consegue. Por quê? Porque ele está preso na produção dele. Eu não estou dizendo, queridos, da pessoa que é assalariada, que trabalha, que tem que ir para a empresa. Eu não estou falando acerca disso, tá? Mas, por exemplo, empresários que poderiam falar, não, hoje eu não vou. Ele não consegue. Porque o que ele pensa naquele momento? Se eu parar hoje, olha o tanto de dinheiro que eu vou perder. Eu não posso parar hoje. Eu tenho que parar no dia que todo mundo para. Então, ainda que Deus esteja ministrando no meu coração, ainda que eu creia que exista uma verdade nisso, eu preciso viver numa outra cultura. Por quê? Porque eu não posso perder. Olha o que diz, queridos. Vamos pegar esse mesmo texto em Mateus. Mateus 6, que o AP até leu, né, na segunda-feira. Mas eu quero pegar um pouquinho antes da parte que ele leu. Vamos começar no versículo 22. A cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, estará em trevas. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir Deus e a Mamon. Algumas versões você vai encontrar Deus e as riquezas. Mas olha a sequência. É porque, como são tópicos diferentes, a gente dá uma pausa, né? E pensa que agora já está falando de outra coisa. Mas, na verdade, é o mesmo texto. Olha a sequência. Por isso, pelo quê? Porque você não pode servir a dois senhores. Eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Então, em Lucas, o Senhor conta uma história, uma parábola. Mas aqui o Senhor já coloca assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Vocês precisam decidir quem que vocês vão servir. Porque aquele que me serve tem toda a provisão que eu dou e não anda ansioso. Mas aquele que serve a Mamon, ele vai viver dentro dessa ansiedade. Por quê? Porque ele tem que estar preocupado. Porque daí ele já não tem mais o sustento do Senhor, o sustento dele vem da força do braço. Queridos, uma coisa que eu tenho dito constantemente nas minhas ministrações porque às vezes nós olhamos e pensamos, por que o fulano enriqueceu? Deixa eu te falar, pessoas enriquecem sem o Senhor, inclusive dentro da igreja. Semana passada eu estava fora, por isso que eu assumi semana passada dos propósitos do ministério e tudo mais. Eu estava na casa da minha filha e eu estava ministrando isso para o meu genro. Meu genro trabalha, meu genro é ligado nessa questão financeira. Eu estava ministrando isso na vida dele. Falando assim, você pode ter tudo que você quer na força do seu braço, com técnicas. Trabalhando durante o dia e projetando durante a noite. Qual é a diferença de quem serve ao Senhor e de quem não serve? Porque quem serve ao Senhor, na verdade, dos princípios da palavra, o Senhor dá a eles enquanto eles dormem. Ele vai trabalhar? Sim, é lógico que nós vamos trabalhar, queridos. Todo mundo aqui trabalha. Muitos até começam o propósito e tem que sair mais cedo porque vai trabalhar. Porém, daí já não é mais da minha força. É o Senhor que cria conexão, o Senhor aumenta o salário, o Senhor dá uma ideia, o Senhor dá um projeto. E a nossa força, a nossa energia maior não está no executar, está no buscar. E a fonte de águas vivas
derrubará e derramará sobre nós e nos dará estratégia. E nós teremos aquilo que é nosso por direito, porque nem todos serão ricos e milionários, amém? Uns terão 30, outros terão 60, outros terão 100, mas todos nós temos que ter uma vida fluida, inclusive nas finanças. A nossa vida é completa, queridos. A nossa vida, eu até ministrei isso na Escola de Libertação essa semana, é corpo, alma e espírito. E o corpo precisa dos recursos financeiros, amém? E o Senhor sabe disso. E todas as áreas da nossa vida têm que ser fluida. A aflição é um dia, queridos. O deserto é um tempo. O dia mau é um dia, que acontece lá de vez em quando. Mas a nossa vida precisa ser fluida no Senhor. E quando nós colocamos o nosso coração nas coisas deste mundo, é errado você querer um carro? Não, não é. É lógico que não. Inclusive, você deve querer. E eu creio que o Senhor tem carro para você. Porém, aonde está o erro? Com a forma que você projeta ter esse carro. Queridos, eu tenho um testemunho, não sei se a Pamela está aí, mas eu vou expor a Pamela. A Pamela é uma filha ministerial. A Pamela cursou Direito. E daí, como uma boa aluna de Direito, né? Todos os alunos de Direito, quando termina a faculdade, o que eles fazem? Eles se enfiam de cabeça em cursinho, porque tem que passar na OAB. É assim ou não é? Na faculdade, eles dão uma sumida. Depois que passa na faculdade, você vê a sombra da pessoa, né? E ela fez a primeira prova, não passou. Fez a segunda prova, não passou. Tudo isso num período bem curto. Quando chegou na terceira prova, nós estávamos com um evento aqui em Ariquemes. E eu falei para ela assim, você não vai estudar, você vai servir ao Senhor. Ela regalou um zoião, né? Desse tamanho. Falei, não, a palavra diz que quando nós buscamos o reino e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Você estudou, está tudo dentro de você. Tudo que você precisa, você já buscou. Não é possível que Deus não tenha poder para trazer para fora. Então, você vai estudar sim, mas você não vai deixar de servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. E ela obedeceu, queridos. Fez a primeira prova, passou. Aleluia! Vamos para a segunda etapa, né? Chegou na segunda etapa, estava naquela loucura da manifestação. E daí a mente a mil, né? Porque todo mundo ficou meio... O que vai acontecer agora? E ela fez a prova. E ela não passou por... Eu não lembro se foi por 3 pontos, 5 pontos, mas foi assim, uma coisinha boba, sabe? Resumo, no decorrer dos dias, uma das questões que ela havia errado caiu, porque encontraram um erro na questão lá. Era uma resposta duvidosa. E o que aconteceu com a Pamela? Ela é advogada. Quem colocou ela dentro? O próprio Deus. Porque poderia ter outra questão sido arrancada da prova. Mas foi a questão que ela precisava. Você consegue entender isso, queridos? Daí o Senhor diz assim, olha, você não pode, a sua ansiedade não pode acrescentar uma medida na sua altura. Você não pode fazer nada com essa ansiedade. O porquê que você está vivendo assim? Queridos, a ansiedade denuncia no mundo espiritual em quem eu confio. Guarde isso. A ansiedade denuncia no mundo espiritual aonde está a minha confiança. Eu tenho que fazer, senão não vai acontecer. Queridos, nós temos que fazer. Mas pode ter certeza, se a gente não fizer, vai acontecer do mesmo jeito. Ninguém é insubstituível.
Nós somos únicos. Eu denuncio com os meus sentimentos e com as minhas atitudes se eu confio no Senhor ou não. E a ansiedade me rouba da confiança, porque eu denuncio que eu não confio. Eu tenho que fazer, porque senão não vai acontecer. Se eu não fizer, eu não vou ter. E daí, agora eu quero entrar no que o apóstolo falou, né? Acerca da paternidade. Queridos, nesse texto, o Senhor nos trata verdadeiramente como crianças. Olha, para que você está assim? Quem já passou dificuldade financeira? Vou levantar as duas mãos. E o seu filho perdeu o sono, né? Quando era criança. Ai, meu Deus, minha mãe está sem dinheiro, meu pai está sem dinheiro, não vai ter o meu leitinho amanhã. Era assim? Lógico que não, né? Ele deitava, dormia e chorava na hora de comer, porque sabia que ia aparecer a comida. Por quê? Porque o pai ia prover. Sabia que de alguma forma ia ter. Sujou a fralda? Vou chorar, porque vai ter roupa limpa aqui. E o Senhor não está dizendo para a gente ficar chorando, tá bom? Mas o Senhor está dizendo para nós termos o coração dentro dessa confiança. Queridos, essa atuação maligna, essa frequência maligna que pega a nossa alma, ela é tão sutil que agora, né, na virada de governo, eu tive uma crise e eu posso dizer que eu não sou uma pessoa ansiosa. Se você, por exemplo, chegar para mim e falar assim, eu tenho que te contar um negócio, se você fizer isso para aguçar minha curiosidade ou a minha ansiedade, você vai ficar muito frustrado, porque eu até esqueço que você me falou. Eu sou bem tranquila em relação a isso. Mas agora, nessa mudança de governo, eu tive uma crise. Falei, Senhor, como é que vai ser? Como é que vai ser agora? Mas foi uma crise de algumas horas. Rapidinho eu voltei e falei, Senhor, me perdoa. A minha fonte não é desse mundo. A minha fonte não é desse governo. A minha fonte não é do Brasil. A minha fonte é o Senhor. E o Senhor tira da onde o Senhor quiser. Mas o Senhor é um pai que me supre em tudo. Me perdoa por ter desconfiado que por causa de um governo humano, o Senhor não iria cuidar de mim. E voltei à normalidade, né? Nós precisamos, queridos, aprender a sondar nossa alma, descobrir as raízes do que está nos prendendo, do que está nos tirando do foco. Eu quero ler para vocês 1 Pedro, que esse texto eu fui olhar no original e me deixou assim muito chocada. 1 Pedro 5, 7, 8. Eu até coloquei que isso é um remédio para nós sairmos, né, dessa atmosfera de ansiedade. 1 Pedro 5, versículos 7 e 8. Diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o Senhor está falando, pega essa ansiedade e joga aqui. Né? Eu aguento. Eu estou cuidando de vocês. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o diabo ele vai sempre vir com mentiras, nos enganando, para nos fazer o quê? Para gerar ansiedade. Mas aí, queridos, eu fui no original olhar nesse texto aqui o que era a palavra ansiedade. E a palavra ansiedade, nesse texto, é merimna, que numa forma prática quer dizer palavra que dá ideia para distrações. Queridos, olha o que é a ansiedade.
são distrações para nos tirar do foco, para nos tirar do propósito. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que projetar, eu tenho. E, na verdade, aquilo que eu acho que eu estou fazendo para dar uma vida melhor para a minha família, na verdade, são distrações que estão me tirando do reino. Queria dizer que eu não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, tá? Em nome de Jesus. Daqui a pouco vamos terminar o propósito, vou pedir minha demissão, que a profeta falou hoje. Eu não preciso trabalhar mais. Não, a gente tem que trabalhar. Não é isso, eu estou falando de sentimentos. Porém, essa palavra, ela vem de uma raiz. A raiz é merizo, que significa separar por partes. Significa cortar em pedaços ou separar por facções. Daí agora a gente volta lá para Mateus, e o que o Senhor fala? Olha, vocês não podem separar por partes, vocês não podem servir a dois senhores. Ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro. Ou você vai ser fiel a um, ou você vai ser fiel ao outro. Então, a ansiedade é isso, ela nos separa, ela nos quebra, queridos. Olha que forte isso, a ansiedade nos quebra. Para nos distrair e nos roubar da confiança que eu devo ter em Deus. Para nos arrancar de uma vida de fé. Queridos, vocês já notaram? Quem é crente antigo aí vai lembrar disso. Antigamente as igrejas tinham geralmente em todos os cultos, né, que era culto no escola dominical, domingo, terça, quarta tarde, quinta noite e sábado. Eu não sei onde você congregava, mas geralmente as igrejas eram esses dias os cultos, né? E praticamente todos os cultos tinha as oportunidades dos testemunhos. E eu sei, queridos, que o Senhor mudou a nossa mentalidade acerca da escassez. Mas eram testemunhos que aqueciam o nosso coração e nos enchiam de fé, testemunhos simples. Eu lembro de uma irmã que ela havia mudado aqui para Ariquemes e ela tinha 2 crianças. E estava todo mundo dormindo no colchão de casal por causa da mudança e tal. E eles não tinham, naquele momento, recursos para comprar a cama das crianças. E ela não falou com ninguém. Ela foi orar. E daí chegou um irmão e falou assim, olha, irmã, eu estava orando e o Senhor falou comigo que você chegou há pouco tempo, né, na cidade e está precisando de algumas coisas. E o Senhor mandou eu dar a cama dos seus filhos. Queridos, olha isso. Queridos, eu tive testemunhos tremendos. Quando nós compramos essa casa, na época foi financiada. No mês que nós financiamos a casa, eu havia acabado de ter minha filha caçula, hoje ela está com 23 anos. E a gente havia decidido que eu ia parar de trabalhar, porque a gente estava numa vida mais tranquila, sabe? E ela era bebezinha e eu ia cuidar dela. Eu parei de trabalhar no começo do mês, no final do mês, meu marido foi demitido. E a gente havia acabado de financiar a casa. Então, a gente daí, um tempo, o dinheiro que a gente recebeu deu para ir segurando as pontas, mas as portas ficaram fechadas, e daí chegou o tempo que o trem apertou, né? E as parcelas da casa foram acumulando. E daí eu recebi uma cartinha da Caixa Econômica, bem bonitinha, assim, bem romântica, dizendo que se eu não quitasse em tantos dias, minha casa ia para leilão. E eu fui orar. E eu lembro que numa madrugada meu marido perdeu o sono, né? Para o homem essas coisas é mais difícil. E ele me acordou e falou, como é que você consegue dormir? Eu falei, deitando, a gente deita, fecha o olho e dorme. E ele falou assim, a gente vai perder a casa. Eu falei, não vamos não. Se o Senhor nos deu essa casa, ele é o suficiente para manter essa casa. Agora, se nós perdermos, foi porque o Senhor não deu. E se o Senhor não deu, eu também não quero. Porque eu não quero viver da provisão de Satanás.
Passou, queridos. A Caixa tinha dado um prazo. E daí, eu só coloquei diante do Senhor. E, de repente, no último dia, porque Deus é especialista no último dia, né? No último dia, um presbítero da igreja procurou meu marido e falou assim, olha, eu estava orando e o Senhor mandou eu te dar essa oferta. Era exatamente o valor das 10 parcelas. Fui para a Caixa Econômica já estava fechando. Eles seguraram as pontas lá, porque no outro dia minha casa ia para leilão. E hoje a casa quitada é nossa. Queridos, o diabo sempre vai causar distrações. E isso é tão forte que hoje, vocês já notaram que hoje esses testemunhos são escassos? Não é que não existe, mas eles são escassos. E por que eles são escassos? Porque existe dois extremos. Aquele que tomou a forma da miséria, e a minha vida é isso aqui mesmo, não vai mudar, eu tenho que me conformar com isso aqui. E aquele que falou, eu vou sair disso aqui. Então, eu vou estudar o tanto que eu tiver que estudar, eu vou trabalhar o tanto que eu tiver que trabalhar, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, mas eu não vou viver isso aqui. Então, a distração de uma mente escassa e a distração da força do braço. E nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio no Senhor. Senhor, eu quero viver a tua bondade, o Senhor é o meu Pai. E eu quero aprender a viver este cuidado. Eu quero aprender a viver este zelo. Eu quero conhecer o Deus da provisão. Eu quero conhecer o Deus que me dá ideias, e essas ideias são geradoras, que suprirão as minhas necessidades. Eu quero conhecer o Deus que cuida de mim. Queridos, esses dias, isso é bem recente agora, na festa de Hanukkah. Eu tinha que comprar algumas coisas para Hanukkah, e eu estava com pouco dinheiro. E eu fui no mercado com a minha filha, isso agora em dezembro. E eu fui no mercado com a minha filha, desci da moto e estou indo do estacionamento para dentro do mercado e pensando, eu estava pensando. E eu falei, Deus, o Senhor tem me dado tanto, o Senhor tem me abençoado tanto, e eu estou gastando mais do que eu devia. E o Senhor me deu e eu gastei, e agora eu estou sem dinheiro, eu estou com vergonha de pedir dinheiro para o Senhor. Eu pensando, falando isso com Deus, falei, Senhor, eu estou com vergonha. Porque eu não posso dizer que o Senhor não tem me dado, o Senhor tem me dado, mas eu que gastei. Entrei no mercado, comprei as coisinhas que precisava e vim para casa. E aqui em Ariquemes é pequeno, né? Então tudo isso foi muito rápido. Eu cheguei em casa, queridos, uma irmã me mandou mensagem. Profeta, me passa o seu Pix, porque eu estava orando e o Senhor mandou te dar uma oferta de tanto. Eu falei, Deus, o Senhor é top demais. O Senhor é muito bom. Queridos, eu não pedi. Eu falei para o Senhor, eu estou com vergonha de pedir. Porque eu não tenho, não é porque o Senhor não deu, é porque eu gastei muito. Eu estou com vergonha. E eu acho que Deus olhou e falou assim, para, filha. Para de ser boba. O Senhor, queridos, ele não somente nos dá as necessidades. O Senhor, ele vem e manifesta o desejo do nosso coração, quando o nosso coração está em ser cumpridor da palavra. E talvez agora você olhe tudo isso e fale assim, tá, legal, eu entendi que o meu coração está dividido e que eu estou tentando servir a Deus e a Mamon, e eu não sei o que fazer para sair disso. E daí, queridos, a Bíblia explica a Bíblia, né? Vamos lá. Filipenses 4, versículos 5 e 6. Deixa eu falar um negócio para vocês. O Senhor nunca nos pediria algo que Ele mesmo não nos desse condições de praticar. Querido, seria a mesma coisa que eu ou você termos um filho que nasceu sem pernas e a gente querer obrigar ele a andar, sem prótese. Tudo que o Senhor nos pede é porque de antemão Ele já nos deu condições de praticarmos aquilo. Então, quando o Senhor fala assim, olha, não andem ansiosos, é porque o Senhor já nos deu condições de não andarmos nessa frequência, nessa atmosfera. Filipenses 4, versículos 5 e 6. Só o 6. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica.
com ações de graça. O Senhor está ensinando uma chave aqui, olha, deixa eu falar. Não estejam ansiosos. O que vocês precisarem, venham a mim. Queridos, isso é muito sério. Quando o Senhor fala assim, ó, com orações e com súplica, o Senhor está dizendo, venha a mim. Eu lembro de uma vez que o apóstolo Éder fez uma ministração, e ele nunca mais, pelo menos eu não ouvi mais ele falando acerca disso, e aquilo me impactou. Porque ele disse assim, para onde você corre, esse é o seu Deus. E eu falei, meu pai, tem misericórdia, porque o que acontece? Estou com um problema, aqui a gente está falando exclusivamente de finanças. Estou com um problema nas finanças. O que eu vou fazer? Queridos, esses dias uma irmã me procurou. Eu vou até fazer umas lives acerca desses temas, porque eu estou bem saturada com algumas coisas que eu tenho ouvido. E ela me procurou perguntando acerca dos ventos. E ela falou assim, profeta, eu estou com um problema nas minhas finanças. E eu não estou saturada das pessoas, tá? Eu estou saturada do nível de informação que está sendo liberada no povo aí, que só o sangue de Jesus. Eu estou com um problema nas minhas finanças e eu aprendi que nós temos que orar acerca do vento. Eu falei, tá, me conte mais. E daí ela falou que sobre o vento sul e o vento norte, né? Que a Bíblia fala, sul não retenha, norte solta, alguma coisa assim, né? Eu falei, tá, irmã, vamos lá. Como que tá as suas finanças? Uma bagunça. Falei, tá, como é que está a sua fidelidade? Então. Então, eu passei um tempo longe da palavra, da igreja, e agora eu voltei, né? Tem um tempo já, e eu não estou entregando dízimo, oferta, nada, não. Falei, daí sai pedir vento. Certinha, vai. E daí eu expliquei para ela, falei, queridas, você não tem condição. Você está com a vida toda acabada e você quer pedir vento. Eu quero que você pense o que é vento. Vento tira tudo do lugar, suja tudo, bagunça tudo, você vai pedir vento. Deixa eu te falar, numa vida de fidelidade, você não precisa pedir vento, não. Numa vida de fidelidade, o próprio Deus faz. Queridos, essas coisas são muito sérias. Então, nesse texto, o Senhor está dizendo assim, olha, antes, não anda ansioso. Em tudo vem a mim. Então, assim, o que o Senhor está dizendo? Olha, se você está com algum problema, vem a mim, eu vou te revelar a causa do problema, eu vou te ajudar como resolver o problema, eu vou te dar estratégia para sair do problema. E em tudo venha com oração, com súplica e com ações de graça. Tenha um coração agradecido. Queridos, e olha só, o Senhor está falando aqui de súplica. Quando é que a gente faz súplica? É quando o trem está feio, né? É quando a gente já está quase se arrastando no chão. E o Senhor está dizendo assim, ei, mesmo nesse momento, tem um coração de ação de graça. Você sabe por que o Senhor está falando isso, queridos? Porque se você está numa correção do Senhor, primeiro, é porque você está fazendo algo que está fora da palavra. As correções não vêm porque Deus acordou de manhã e falou, nossa, eu tenho que corrigir alguém hoje. Unido, uniteu, escolhido foi você. Queridos, a correção vem porque tem algo fora do propósito. E a correção é boa, porque Deus só corrige filho, queridos. Mas, profeta, minha vida está uma bagunça. Então, mas se Deus está te corrigindo, é porque você é filho e Ele quer consertar a sua vida. Então, tenha um coração agradecido. E fala, Senhor, olha, eu não sei onde está a bagunça aqui, não. Me mostra, eu quero estar com o Senhor. O Senhor quer me corrigir, eu quero ser corrigida. Eu quero ser corrigido. Porque a ansiedade não vai acrescentar, queridos. A ansiedade vai tirar o seu cabelo, vai acabar com o seu corpo, a ansiedade vai acabar com as suas unhas, a ansiedade ela não vai te acrescentar, ela vai te arrancar, ela só vai acrescentar peso, mas ela vai te arrancar. Ela vai te arrancar do propósito, ela vai te arrancar do chamado, porque ela vem para te distrair. Então, o maior remédio da ansiedade é, em tudo,
sejam conhecidos diante de Deus, com orações e súplica e com ação de graça. Queridos, não tem, sabe, antes de eu conhecer o AP Éder, a minha vida estava pela graça, pela misericórdia, e pela misericórdia, e pela misericórdia, e pela misericórdia. E eu tinha uma crise dentro de mim. Porque eu falava assim, Deus, o Senhor não erra. Aonde eu estou errando? O problema não está no Senhor, o problema está em mim, aonde eu estou errando. Porque esse padrão que eu estou vivendo não é o padrão. Quer dizer, eu pregava, e quem me conhece já sabe disso, que está aqui, tem testemunhos disso. Eu pregava, eu falava assim, eu não acredito que o Deus que criou o ouro, que criou a prata, o Deus que criou pedras preciosas, o Deus que criou petróleo, criou tudo isso para o ímpio prosperar e para o filho passar necessidade. Eu não acredito. Eu não acredito, isso é nosso. Eu só não sei o porquê que eu não estou tendo contato com isso. E eu preciso saber. Porque existe uma porção disso para mim. Seja 30, seja 60 ou seja 100. Mas tem uma porção que é minha, por direito e por herança. E daí, eu entendi muitas coisas depois, que eu realmente conheci o profético. E realmente o Senhor mudou a minha vida. Tem mudado a minha vida. Então, eu estou falando isso, queridos, porque a gente olha e fala assim, como que eu vou ter um coração agradecido nessa situação que eu estou vivendo? Eu estou te dizendo que é possível, porque eu não estou te dando uma fórmula mágica que não funciona. Eu estou te falando da palavra e de algo que eu coloquei em prática na minha vida. E que tem mudado a minha história. Só que eu falava, Senhor, eu estou com raiva dessa situação. Eu não sentia raiva do Senhor, porque eu sabia que Ele era perfeito. Eu sabia que o problema estava em mim. Mas eu estou com raiva dessa situação. Eu não consigo ter um coração grato. Eu preciso que o Senhor me ajude. Quebra aqui, porque eu preciso ter um coração grato. Eu preciso entender os teus caminhos. Queridos, teve um ano, isso tem uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, que parece que eu passei o ano todinho dentro da capela, velando pessoas, velando discípulos, velando amigos. Por 2 vezes durante o ano, eu estava num velório, e no velório morreu outra pessoa conhecida, ou bem próxima. E eu fiquei 3 dias dentro da capela. Por 2 vezes no ano. E todos os velórios, quando eu chegava no velório, uma dor terrível, alguém passava cantando, alguém colocava no celular, ou alguém colocava no carro aquele louvor do Juliano Som. Não compreendo os teus caminhos, mas isso me leva para perto de ti. Chegou um tempo que eu tinha ranço desse louvor. E eu falava para o Senhor assim, o Senhor fala o que o Senhor quer falar. E o Senhor tratando comigo, queridos. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Nós começamos esse propósito, eu já estou encerrando, já tem quase 1 hora que eu estou aqui, né? Nós começamos esse propósito falando acerca de fortalezas. E fortaleza a gente não quebra fazendo carinho nela, é só na pancada. Pega uma fortaleza, querido, e vai com o martelinho lá. Talvez a sua 5ª geração consiga quebrar a fortaleza com o martelinho. Fortaleza é na pancada. E às vezes a gente está levando umas pancadas, eu não estou falando do diabo agora, amém? Às vezes a gente está levando uma pancada, é o Senhor chacoalhando as estruturas para nos arrancar de determinados lugares que nós entramos. Porque o Senhor não aceita um coração ansioso, porque um coração ansioso é um coração dividido entre servir a Deus e servir as riquezas, e servir a mamão. Eu sei que tem outras causas de ansiedade. O pastor Fernando vem amanhã, né? Ele tem muito mais patente do que eu para falar acerca disso. Mas o que o Senhor trouxe no meu coração hoje é essa ligação com a questão financeira. Nós precisamos voltar a confiar no Senhor, a depender do Senhor. E eu declaro sobre a sua vida hoje que durante esses dias o Senhor te dará presentes.
para que você volte a entender que o Senhor é um Pai bom. Talvez a sua vida está uma bagunça, mas eu declaro que no meio dessa bagunça, o Senhor trará sobre a sua vida um mimo para fortalecer a sua fé. Não para mostrar que está tudo certo e que Ele está aprovando a bagunça, não. Mas só para te trazer alegria e contentamento e fazer você voltar a ter este coração grato e voltar à confiança. O Senhor é um Pai bom. Se você puder, repita aí, o Senhor é um Pai bom. Ele cuida de detalhes. Ele cuida de você. Não vai faltar, queridos. Não vai faltar. Se o Senhor está te chamando para algo, se o Senhor está te chamando para algo, venha. Não tenha medo. O Senhor é um Pai bom. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar da comida, da bebida. Hoje, na época que a Bíblia foi escrita, era comida, bebida e roupa. Hoje o Senhor sabe que é muita coisa diferente. Hoje o Senhor sabe que tem o carro, que tem a moto. O Senhor sabe que tem a internet, que tem energia, que tem a água. O Senhor sabe. Mas a provisão é por parte do Pai. O Senhor vai criar aquilo que é necessário. Talvez o trem está apertado aí, vai para o Senhor, porque o Senhor vai criar a conexão do aumento de salário. O Senhor vai criar a conexão da promoção. O Senhor vai dar a ideia que vai mudar o curso, o ciclo da sua vida. Mas você precisa entrar em Filipenses. Em tudo, vai ao Senhor, porque Ele cuida de nós. Que o Senhor te abençoe, queridos. Que o Senhor te guarde. Que o seu coração seja purificado de toda a atmosfera que o diabo, que vem como um leão, buscando quem ele possa tragar, tem colocado. Essas blindagens que Satanás criou na nossa mente e no nosso coração sejam quebradas. E que nós possamos voltar à palavra, conhecendo quem é Deus e sabendo que Deus é um Pai que cuida de nós. Ele cuida dando, Ele cuida amando e Ele cuida corrigindo. Mas tudo é o cuidado do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que você tenha um dia de vitória, principalmente sobre toda a atmosfera de ansiedade. Em nome de Jesus. Nos vemos amanhã, queridos. Shalom, shalom.